Olá, gente, que alegria estarmos mais uma vez juntos. Como vai, advogado, doutor, pastor? Estou falando muitos títulos, porque nosso convidado hoje tem 3 assim, linhas de título. Mas você vai falar que você é maestro, tá? Música igual você não tem, já falei. Para com isso. Tudo bem, Will? Tudo bem. Fala, gente. Espero que estejam todos bem aí. Você que está ouvindo a gente pelo Spotify, pelo Deezer, pelo seu agregador de áudio aí predileto. E para quem está assistindo aí a live gravada, não esquece de deixar o seu like aí nesse vídeo para o YouTube entregar para mais pessoas, se inscrever no canal, que é muito importante para nós. Olha, vai valer a pena. O papo de hoje promete. Nós estamos aqui cheio de honra pelo convidado, né, Paulo? Muito. A gente ficou esperando casar as datas, porque ele atua no Rio de Janeiro, quer dizer, no Rio de Janeiro, mas estava no Nordeste, num monte de cidades que enfim, ele está, assim, a atuação dele é internacional. Prazer imenso, Antônio Carlos Costa, em tê-lo conosco novamente, hein? Pavarini, Will, muito obrigado pelo convite. Sabe, pensar que entre tanta gente no país, vocês escolheram a mim. Eu acho que é o contrário, hein, pastor? Muito obrigado. Tanta gente querendo ouvi-lo e o senhor aceitou o nosso convite. Muito obrigado. Eu me sinto super honrado. Aliás, aproveitar para deixar meu abraço. Thaís, muito obrigado por toda a gentileza durante esse período que a gente ficou aí esperando o lançamento do novo livro para poder tê-lo aqui. Está aqui, falar nisso, está aqui. Vou pegar meu autógrafo. Opa, já está aí lendo Filipenses, consegui, já Mundo Cristão. Já avançado na minha leitura, não consegui ir ao lançamento, mas me antecipei. Isso. Vamos lá, vamos conversar. Teólogo, escritor, jornalista, pastor, ativista social e eu incluiria também profeta. Em qual dessas áreas, Antônio Carlos, você se sente mais útil no Brasil de hoje? É como expositor das Sagradas Escrituras, sem a mínima dúvida. Se eu tivesse que escolher um desses ministérios, tivesse que preservá-lo, seria a exposição da Bíblia. Se eu fosse pensar do ponto de vista da fama, eu preservaria o Rio de Paz e as manifestações públicas. Mas eu não consigo divisar nada mais importante na vida do cristão do que o cumprimento da grande comissão. Em primeiro lugar, em razão do significado dessa mensagem. Porque se de fato Deus enviou seu filho para esse planeta e seu filho foi torturado e morto, eu não posso me calar em hipótese alguma. Em especial por viver no mundo no qual a questão filosófica mais séria a ser enfrentada pelos que creem na existência objetiva de Deus é o problema do sofrimento. Então, no mundo em que crianças estão em hospital de câncer agonizando, milhões morrem de fome, guerras dizimam cidades inteiras, eu poder dizer que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, gente, não tem como ficar calado, sabe? Então, em segundo lugar, que só nós fazemos isso. Nenhuma outra instituição do planeta recebeu esse chamado da parte de Deus, só a igreja. E mais um ponto. As consequências da pregação para todas as áreas da vida são extraordinárias. O que tem de gente hoje fazendo bem por ter ouvido a exposição das Sagradas Escrituras, isso é incalculável. Agora, por outro lado, eu sinto receio de separar o que é inseparável nas Sagradas Escrituras, que é o cumprimento da grande comissão e o cumprimento do grande mandamento. Então, quando eu digo que a principal missão da igreja no mundo é proclamar o Evangelho, eu tenho que responder uma pergunta. O que eu quero que surja lá na ponta como produto da pregação do Evangelho? Eu não quero androides. Eu quero homens e mulheres com o coração tomado de misericórdia pelos que sofrem. E aí, eu fico a pensar como que eu vou divorciar, como que eu vou dissociar a pregação da palavra
da denúncia profética, da luta pela justiça, sabe? E eu não consigo, no mundo de hoje, encontrar plataforma melhor para anunciar o Evangelho para milhões do que o compromisso com aquilo que é corolário do Evangelho, a luta pela justiça social. É o que faz com que pessoas possam até mesmo dizer, olha, eu não concordo com o que você prega, mas a vida que você vive é bonita. Uau! Belíssimo começo, e eu não resisto. A hora que você disse que Jesus foi torturado, para boa parte dos evangélicos ou da ala gospel alinhada ao inominável, isso é um discurso comunista. Você virou comunista? Porque eu, assim, várias vezes achei você até equilibrado demais. E até falar no sofrimento de Jesus, a gente vai para uma casinha, para um rótulo, assim. Como que é isso? Pavarini, eu fico feliz de você me dar a oportunidade de responder essa pergunta. Porque não poucos líderes evangélicos e membros das mais diferentes igrejas chegaram à conclusão que a melhor forma de me silenciar seria me desqualificar. E me desqualificar de que maneira? Como não conseguem me desqualificar a partir da análise do conteúdo das minhas pregações? Me permita dizer, você pode passar o livro? Opa, claro. Com certeza. Olha, um teste que você pode submeter um pregador sobre a sua ortodoxia é dar a ele o compromisso de expor um livro inteiro das Sagradas Escrituras. Se ele é picareta, se ele é falso profeta, se ele é herege, se ele não crê na inspiração das Sagradas Escrituras, ele vai se entregar. Eu assumi o compromisso de comentar o Novo Testamento inteiro, verso por verso, palavra por palavra. Comecei com Filipenses, estou agora escrevendo Colossenses, ano que vem 1ª, 2ª Timóteo e Tito, e depois eu entro nos 4 evangelhos. Que legal. E o que eu gostaria que identificasse heresia nesse comentário, sabe? No qual eu não fugi de pergunta. Então, eles chegaram à conclusão que a melhor forma seria imputar a mim a culpa ou a responsabilidade do comunismo sorrateiramente estar entrando no protestantismo brasileiro. Eu não sou comunista. E eu não tenho receio de dizer o que eu penso. Se a covardia fosse uma fraqueza de caráter na minha vida, me permitam dizer, eu peço 1000 perdões pelo que eu vou falar, eu não estaria envolvido com as causas que eu abracei no Rio de Janeiro. A minha sede é no Jacarezinho. Sim. Vai fazer manifestação em Copacabana em favor do direito da polícia, trabalhando em favela. Vai desenrolar manifestação em favor do direito do policial dentro de comunidade com seu histórico de violação de direito praticada por policial. 600 tiros no Jacarezinho? Sim, a nossa sede levou em 10 operações uns 600 tiros. Da gente ter que se jogar no chão e tal. Um horror, sabe? Então, do que eu conheço do comunismo, eu entendo que parte do discurso de Marx, do Manifesto Comunista, do Capital, especialmente quando Engels e Marx tratam de filosofia, é incompatível com o cristianismo. Tem como? Porque o que eles dizem é o seguinte: toda essa nossa conversa aqui sobre cristianismo é fruto de luta de classe. Todo esse nosso diálogo está condicionado pela nossa condição de burguês. Se é assim,
Os apóstolos e os profetas estavam sujeitos a esses condicionamentos e o próprio Cristo. Acabou o cristianismo. Acabou. Sabe? Agora é claro que, ao mesmo tempo que eles estão deixando subentendido, é que somente eles enxergam a vida a partir de um ponto de vista privilegiado, livre de qualquer condicionamento. Agora, o instrumento de análise das transformações sociais, criado por Engels e Marx, é impressionante. É perturbador. Porque negar o papel exercido pelos detentores do poder econômico no ato de legislar, de julgar, de conduzir os assuntos do Estado, é cegueira, é estupidez, é burrice, é falta de compaixão, que está aí. Aliás, Jesus foi vítima, né? Como é que você, como explicar? Como você pode dar legitimidade para uma pessoa trabalhar 6 vezes por semana, 8, 10, 12 horas por dia, passar 4 horas do seu tempo diariamente dentro de transporte público, para no final do mês ganhar um salário mínimo, enquanto que em favela do Rio de Janeiro você não aluga barraco por menos de 400, 500 reais. Essa gente não vive. Agora, isso não é chamado de crime. Aí eu pergunto a você, por que não é crime essa exploração? Como explicar? Como explicar o fato de que não há livro de história geral que mostre sociedade que tenha sido construída sem a exploração do homem pelo homem? E sempre com um sacerdote endossando a exploração, sancionando-a, oferecendo para ela uma teologia. Gente, olha para o que está acontecendo no Brasil. Por que colegas estão calados? Eu não vou generalizar, Will e Pavarini, mas muita gente que poderia estar falando não fala. Por quê? Como não condenar a aliança que a igreja fez com o bolsonarismo? Sobre isso eu gostaria até de falar um pouquinho, dando um tratamento um pouco mais teológico, para as pessoas entenderem o porquê de eu ter me envolvido com essa causa. Eu não tenho a mínima dúvida que parte da questão de fundo é grana, dinheiro. Sensação... Porque se você bater nisso, você não fala em congresso, você não vende livro, você não tem espaço na sua denominação e nem na sua igreja local. É o que um amigo meu lá do Nordeste disse para mim. Acho que foi o Zé Marcos, da Igreja Batista do Coqueiral. E eu vi isso também do Tales, que morreu esse ano, um servo de Deus precioso, também de Recife. A igreja, ela não paga o salário do pastor, ela compra o pastor. E que pastor tem peito para enfrentar a possibilidade de ele não ter recurso para botar o pão dentro de casa? O salário hoje é uma mordaça no profeta. Eu vi essa frase, só não tinha... acho que no Twitter, talvez, que você postou, eu compartilhei, só não tinha o autor, e eu acho, assim, absolutamente genial, porque o salário compra o pastor, não tá pagando nada, o salário é a mordaça do pastor. E, na verdade, eu acho que a questão do comunismo é um dos fantasmas que, nesse período de eleições, eles tiram sempre os mesmos fantasmas do armário, né? O comunismo, aborto, a homossexualidade, ou união civil, que os pastores vão ser obrigados a... Enfim, será que esse ano, depois de tudo que a gente foi desqualificado, ainda esses 3 ou 4 chavões, esses fantasmas são suficientes ainda? São senhas que esses políticos profissionais descobriram para ganhar voto. E tudo made in USA. Sim.
É o que estava em curso desde os anos 50, ganhou corpo nos anos 60 e 70 nos Estados Unidos, em especial com a sessão de Ronald Reagan, e doença que o nosso país contraiu. Você usa essas senhas, você ganha eleição. Agora, você usa a senha Deus. Agora, quando você vê um político profissional mencionar a palavra Deus, é de fundamental importância que você faça a ele a seguinte pergunta: qual é o seu conceito de Deus? O seu Deus é, de fato, o Pai de Jesus Cristo? O seu Deus é o Deus de Isaías 53, que diz que o verdadeiro culto é cuidar do necessitado. O seu Deus é aquele que proíbe pedir para que o próprio Deus desça fogo sobre os pecadores. O seu Deus é um Deus de misericórdia. Que Deus é esse? Quando você usa lei e ordem, você acredita que realmente, se o evangelho entrar no Brasil, houver um avivamento na nossa nação, cada brasileiro vai andar com uma pistola na cintura e que a empresa que vai mais lucrar com esse avivamento será Taurus? Sabe? O que você tem a me dizer sobre a frase atribuída a Agostinho que a meta do homem não é matar, é ser feliz? Que matar é meio. Quando eu olho para calvinistas enfatizando o papel do Estado, com a espada desembainhada, porque essa é a linguagem que o pecador entende, a linguagem da força. Cara, eu fico a pensar, mas essa teologia da depravação total, da incapacidade total, se ela realmente é crida, ora, eu vou criar modelos de sociedade que não sirvam de parteiros e obstetras daquilo que o ser humano tem de pior. Se o ser humano é caído, eu não vou brincar com a fome, eu não vou brincar com a desigualdade social, eu não vou brincar com o pé na porta, com o policial entrando na minha casa em mandado judicial e me esculachando. É claro que eu vou ficar alucinado. O que há de melhor em mim, o que há de pior em mim vai se manifestar. Por que eles não pensam em termos de ações profiláticas? E sempre em termos de bandido bom e bandido morto. Atirar primeiro para saber quem é depois. Uma política pública que nunca funcionou no Brasil. Nós temos evidências empíricas que a política de segurança inspirada na figura do capitão do mato nunca deu certo na nossa nação. Nós ainda somos hoje, no governo Bolsonaro, embora tenha havido uma queda, uma redução de homicídio doloso, o país que em números absolutos mais mata no mundo, e o 8º em números proporcionais, quer dizer, em número de mortos por 100 mil pessoas por ano, 8º. Isso em razão de uma política de segurança pública importada dos Estados Unidos, que não deu certo lá, porque eles têm hoje a maior população carcerária do mundo, e que nunca deu certo aqui. Quando eles falam sobre família, usam essa senha, família, preservação dos valores da família. Aí eu pergunto, parceiro, morar em barraco é bom para a família? Trabalhar 12 horas por dia é bom para a relação do pai e da mãe com seus filhos? Criança ter acesso, vamos falar de uma forma positiva, criança ter acesso à educação pública decente, poder consultar a biblioteca, estudar em escolas com quadras esportivas, isso é bom para a família? Salário mínimo é bom para a família? Que conceito é esse de família? Em que vocês prescrevem um modelo político-econômico que destrói a família. Olha, com 40 anos de cristianismo, 35 de ministério, eu jamais peguei um caso de separação no qual os cônjuges tenham me dito que estavam se separando por conta da influência do marxismo cultural. O que eu vejo é essa pressão do modelo de sociedade no qual vivemos, sabe? Seria insuportável sobre famílias inteiras, levar as pessoas a envelhecerem antes do tempo. O brasileiro, vocês me permitam dizer, não tem tempo para transar.
Isso aí. Sabe? Sim. Não tem tempo para literatura, não tem tempo para o amor, não tem tempo para a natureza, não tem tempo para investir em si mesmo, não tem tempo para malhar, para cuidar da sua saúde. Essas pessoas não vivem. E o que me deixa mais alucinado, Will e Pavarini, é que eu estou na pista. Vocês me permitam dizer, eu acabei de rodar o sertão do Nordeste, segunda viagem que eu faço pelo sertão em 2 anos. Conversei com centenas de sertanejos. E o que você descobre na Amazônia, entre os ribeirinhos, nas favelas do Rio de Janeiro, de São Paulo, Belo Horizonte, o que você descobre no sertão é que os evangélicos hoje fazem parte dos mais pobres dos pobres. Você ter um Estado que ampare o necessitado, você pensar em termos de políticas públicas para os necessitados, é cuidar da igreja. Eu estava no sertão do Rio Grande do Norte, o pastor virou-se para mim e disse o seguinte: minha igreja inteira é sustentada pelo Bolsa Família. Todos os meus membros recebem Bolsa Família. Cuidar dessa gente hoje é cuidar da igreja. Aproveitar aqui, olha. Vocês me perdoem, Pavarini, não, me perdoem. Não, pelo amor de Deus, acaba pastor. Acaba que quando eu estou com amigos que me dão a oportunidade de falar, vira catarse a entrevista. Claro, e eu estou na minha casa. Está em casa. Eu vou pensando aqui conforme você mencionou. Eu coloquei aqui sobre essa sua viagem recente e eu menciono que você viajou com 2 perguntas no alforge. O que mudou nesses 4 anos e o que você espera que seja feito pela sua região nos próximos 4 anos? Conta para a gente qual que foi o foi impressionante, Pavarini. Que é isso, né? Eu posso te dizer o seguinte: Paulo Guedes está arruinando o mandato de Bolsonaro. Problema é economia. Eu não entrevistei uma só pessoa que tivesse falado sobre aquilo que eu acho que todos nós deveríamos falar. Por exemplo, as manifestações públicas antidemocráticas promovidas por Bolsonaro e das quais ele participou. O que houve no último 7 de setembro foi um escândalo. Foi um crime contra a nossa... Foi uma tentativa deliberada de golpe. Eu acho que isso tem que ser levado em consideração nessas eleições. O comportamento do Bolsonaro... Olha, alguém pode dizer: Antônio, você está neurótico, você está doente, você tem um ódio por isso. Eu não tenho ódio. Ele nunca me fez mal. Inclusive, eu posso dizer o seguinte, que eles têm lidado com uma certa, pelo menos ali o governo federal, a militância não, tem apanhado uma beça em verdades que estão se espalhando, especialmente os evangélicos. Verdades estão sendo espalhadas a meu respeito. Mas eles têm me ouvido, não sofri nenhuma retaliação até agora. Agora, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, eu já até falei para Deus: coloca alguém na minha frente que me convença de erro. Alguém que me diga que numa pandemia, com 600 mil mortos, 30 milhões de desempregados, pessoas passando fome, você vê o presidente da República pilotando jet ski no Lago Paranoá, tirando férias aqui no litoral de São Paulo, sendo filmado, dando gargalhada, participando de jogo de futebol, organizando churrasco, participando organizando manifestação antidemocrática, quer dizer, mostrando-se indisposto a socorrer os necessitados. Não visitou o auxílio, não visitou um hospital público. Imitou uma pessoa morrendo sem ar, pastor. Você lembra disso? Numa live que ele fez? Minha mãe morreu. Meu Deus. De Covid. E eu vi minha mãe com falta de ar, agonizando. A minha quase morreu. Ela não saiu do hospital por causa da oximetria. A médica falou: ela não pode sair com essa oximetria. E aí você vê o presidente da República brincar com a agonia dessas pessoas, prescrever remédio sem eficácia comprovada, ir de encontro a todas as normas sanitárias prescritas por infectologistas, por médicos de todas as nações desenvolvidas. Ele combateu o distanciamento social, ele negou
a eficácia da vacina e, desde o início, trivializou o poder letal do coronavírus. Agora, voltando à pergunta. Com tudo que eu vi no Nordeste, eu não vi sertanejo reclamando sobre isso. Para cada 10 pessoas que eu entrevistei, literalmente 10 me falaram dos preços dos alimentos. E como são pobres, eles conseguem apresentar um dado que eu, classe média, não consigo. Eles podem dizer para você, Will, qual era o preço da lata de óleo em 2000. Eu tenho vontade de chorar. Em 2013 e quanto que é hoje. Quanto que era o quilo do arroz, quanto que é hoje. E eles estão dizendo o seguinte: nós não conseguimos mais comprar comida. Eu vi no sertão inteiro, as pessoas dizendo o seguinte: as políticas sociais naufragaram. Houve perdas consideráveis. Conquistas que obtivemos em governos passados. Isso não pode ser negado, pelo amor de Deus. Sabe? Porque eles têm na memória o que representou para o sertanejo o Minha Casa Minha Vida. Pelo amor de Deus, gente, eu sou cristão. Não estou defendendo aqui nenhum candidato, eu estou querendo apresentar fatos. E como alguém já disse, os fatos são teimosos. Vai lá no sertão, fale com o sertanejo, ele vai te falar sobre Minha Casa Minha Vida, ele vai falar sobre o Luz para Todos, ele vai falar sobre os institutos federais, ele vai falar sobre o sistema de coleta de água da chuva, aquelas cisternas, vai falar sobre o FIES. Só que agora eles estão dizendo, as políticas sociais naufragaram. E outra coisa, a mendicância voltou. Problemas que nós tínhamos resolvido retornaram. Eles também mencionam muito o preço da gasolina, o desemprego, a falta completa de perspectiva de vida. E outra coisa, gente que teve o privilégio que os seus pais, os seus avós não tiveram, completar os estudos. Eu conversei com uma sertaneja que está fazendo doutorado e desempregada. Ela disse: eu continuo numa condição de absoluta vulnerabilidade social, apesar do meu doutorado. E a bolsa continua intacta? A bolsa dela? Tem bolsa, provavelmente? Não me recordo de termos conversado sobre porque isso. Porque a gente sabe que está tendo uma diminuição nas bolsas, sim, né, de pesquisas, etc. Sim, então é aquilo que eu posso dizer é que se você... Eu até pediria, pegue o seu celular, se você o tiver, vá para uma comunidade pobre. Faça essa pergunta: o que mudou na sua comunidade, no seu bairro, na sua cidade nos últimos 4 anos? Faz essa pergunta na periferia de São Paulo, nas favelas do Rio de Janeiro, no sertão, nas comunidades ribeirinhas. Ou seja, esse governo foi catastrófico para a causa das causas do cristianismo, o pobre. Mas aí, pastor, tem pastores dizendo por aí que justiça social não é imperativo do Evangelho. O que você acha sobre isso? Que a gente tem que se preocupar com um reino vindouro, que ainda há de vir, que justiça social é imperativo de marxismo, sociologia, etc., mas não é imperativo do Evangelho. Eu sinto náusea quando ouço isso. Me perdoe dizer, duvido que essa canalha passou fome na vida. Se ouviu o que muitos sertanejos me contaram. Chegar de noite, papai, estou com fome, estou com dor no estômago, vai dormir que a dor passa. E você acordar dizendo: papai, estou com fome. Papai vai para a roça trabalhar, no final do dia eu trago alguma coisa. Ora, gente, vamos tentar entender o plano da redenção. Afinal de contas, por que o Filho de Deus veio? Que a gente gosta de um goró? Não. Qual é o problema da humanidade? Entender o Evangelho é facílimo. Um Deus de amor criou os seres à sua imagem e semelhança e disse para eles: eu só quero de vocês uma coisa: amor. Que vocês me amem, que vocês se amem. E se vocês não me amarem, não amarem uns aos outros, eu vou deixar claro para vocês, sabe, o meu desagrado. E foi o que aconteceu. Por que nós duramos pouco? Porque nós 3 estamos em processo inexorável de envelhecimento. Por que a nossa espécie morre?
Por quê? Uma natureza que se volta frequentemente contra a gente. Como diz o apóstolo Paulo, Romanos 1,18, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Aí esse Deus, no seu enlouquecido amor, em vez de enviar um batalhão de anjos para acabar com a nossa espécie, envia seu filho, com a missão de morrer pelos que desaprenderam a amar e ensiná-los a amar. E aí incumbe a igreja de anunciar o evangelho ao mundo. Quer dizer, que mensagem é essa? Que eu salvo o pecador da culpa de ter desaprendido a amar e não o salvo da incapacidade de amar. Ora, a promessa é clara dos profetas do Antigo Testamento, que quando o Messias viesse, duas coisas aconteceriam. Dos teus pecados eu não mais me lembrarei, e dar-lhes-ei um coração novo. Gente, não é possível que uma pessoa que declara que foi regenerada, é habitação do Espírito, é tijolo do templo de Jeová, é membro do corpo de Cristo. Meu Deus, essa pessoa que diz que viu a glória, que nasceu de novo, que tinha um coração de pedra e agora recebeu um coração de carne, que essa pessoa veja o nu e não enlouqueça, que ela não tenha anseio por visitar o solitário, cara, que a fome não a deixe indignada. Ela conheceu Jesus Cristo, ela nasceu de novo, ela tem o DNA do Criador, e do Criador que diz, naquele dia, o que os redimidos haverão de ouvir é: tive fome, me deste comer, tive sede, me deste de beber, eu estava sozinho, me visitastes, nu e me vestistes. Então, quer dizer, meu Deus do céu, que missão é essa? Que se restringe à tarefa de pacificar a consciência de perversos. Que missão é essa? Que eu transformo os seres humanos em androides, que eu torno o último estado dessas pessoas pior do que o primeiro? Porque nós conhecemos ateus e agnósticos que se compadecem. Sim. Então, como é que eu posso olhar para uma igreja inteira de olhos secos num Brasil, num país de miséria? É inaceitável isso, Will. E nessas horas você tem que pedir a Deus graça, sabe, para não socar a mesa, porque isso é uma afronta ao evangelho. E o pior de tudo, você dizer que essa é uma bandeira comunista. O que você está dizendo para o mundo é o seguinte: o comunismo é bom e o cristianismo é uma droga. Exato. Se depender dos cristãos, sabe, adeus direitos humanos, adeus Estado democrático de direito, adeus socialização da riqueza. Sabe, vocês só servem para tornar a vida insuportável nesse planeta. Mas é isso que nós aprendemos com Cristo? Olha, eu fico de olho nas suas referências aí, e você está usando um livro, O Fim da Pobreza, e nele o Sachs usa uma metáfora para definir sua bula. Para ele, nos últimos 25 anos, os desvalidos foram tratados como faziam os médicos no século XVIII com sanguessugas, extraindo as impurezas do organismo dos pacientes, mas matando-os no final do processo. E aí sou eu dizendo, como a saúva, o Brasil tem uma profusão de sanguessugas. E, pensando um pouquinho nisso, a igreja evangélica se enquadra nessa espécie de sanguessugas que trata e, de alguma forma, mata no final? Pavarini, essa igreja é imensa. O Brasil não a conhece, pesquisadores, academia, jornalistas, e nós mesmos então, né? Não conhecemos a igreja. É um mar de gente. É um imenso arquipélago, como disse meu amigo Saião,
no qual não há pontes entre essas ilhas. E a profundidade... E um imenso lago com 1 palmo de profundidade. No meio dessa gente, eu conheço as pessoas mais encantadoras. Eu posso também afirmar que 90% da minha mão de obra, de quem sobe morro comigo, acorda de madrugada para organizar manifestação pública em Recife, Belo Horizonte, São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, são cristãos. São meus irmãos na fé. Os nossos recursos são provenientes de cristãos. Entre esses cristãos eu tenho encontrado muita solidariedade. Então, cara, bater nessa igreja sem lágrimas nos olhos, sem perder de vista o fato de que há os 7.000 que não se curvaram a Baal, que Deus tem um povo nessa terra, me atinge profundamente, porque essa igreja me levou a Cristo. Dentro dessa igreja eu tenho meus melhores amigos, com essa igreja eu tenho contado para realizar minhas manifestações públicas, meus trabalhos filantrópicos, todo o dinheiro, praticamente todo o dinheiro que eu arrecado. Por exemplo, para construir casas em Moçambique depois da passagem do ciclone Idai, para agora enviar para Recife e Jaboatão dos Guararapes a fim de ajudar os desabrigados. Tudo isso praticamente vem dos meus irmãos na fé. Então, contudo, e nós não deveríamos entrar em crise por isso, essa igreja é um corpo misto. Cristo deixou isso claro, o reino dos céus é como uma rede lançada ao mar, que traz para a praia toda espécie de peixe. Senhor, da onde veio o joio? Vamos parafrasear, segura a onda de vocês. Eu sei que vocês estão com muita raiva, vocês estão muito indignados, mas a vocês não foi dada a capacidade de saber com exatidão separar o joio do trigo. Vocês podem, na perspectiva de arrancar o joio, arrancar o trigo. Se você comparar a vida do melhor não cristão com a vida do pior cristão, você vai pensar que o melhor não cristão é cristão e que o pior cristão não é cristão. Então segura sua onda, aguarde a consumação dos séculos. Agora, é fato que 73% dessa igreja votou no primeiro turno num candidato que olhou para uma parlamentar e disse, é o que ficou subentendido na fala. Ele não disse literalmente assim, mas a mensagem foi clara. E nem eu concordo com a avaliação estética que ele fez da deputada Maria do Rosário. Maria do Rosário. Olha, você é tão feia que eu não a estupraria. Ele ganhou a eleição. Ele ganhou a eleição com o apoio dos evangélicos após ter dito numa sessão do Congresso Nacional que uma das suas referências de vida, a quem ele atribui um forte compromisso com a nossa democracia, com o bem-estar da nossa nação, é o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, torturador. E ele conta que um livro que ele tem, como se fosse um livro de cabeceira, é um livro escrito pelo coronel Ustra. Faz uma pesquisa na Comissão da Verdade, no YouTube, procure saber sobre a trajetória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. Então é fato que essa igreja ouviu esse homem dizer: o Brasil precisa completar o trabalho mal feito dos militares, que precisavam ter matado pelo menos mais uns 30.000, entre eles o Fernando Henrique Cardoso. Eu pergunto a vocês, alguma vez ele pediu perdão pelo que ele falou? Nunca. Aliás, não pede perdão por nada, desculpe falar. Ele não podia ter ganhado o nosso voto, você não podia ter associado, você não podia... E outra coisa, os evangélicos, essa história de que o voto foi em razão do antipetismo, veja, não foi o que exclusivamente eu vi nas redes sociais, eu vi os evangélicos aplaudindo as pautas, celebrando o discurso, eivado
do anticristianismo. Não ante a palavra Cristo, não ante a palavra Deus, ante os valores da fé cristã. Então, essa é uma igreja que, antes de precisar de reforma, em parte, está precisando de conversão. Você só pode falar de reforma, de um retorno à verdadeira doutrina, quando você tem uma comunidade de pessoas convertidas. Essa igreja está precisando de conversão. Sabe? Uma igreja que se mantém calada. Porque, olha só, eu não posso, se eu sair desse programa sem declarar o que eu vou declarar agora, eu vou me cobrar. E não estou querendo criar drama aqui e tal, ser bombástico. Vamos tentar entender. O Pai enviou seu Filho para redimir o ser humano. A redenção do ser humano se dá mediante o ato da conversão. O que é a conversão? É um voltar-se para Deus em arrependimento e fé. Luiz Berkoff, para mim, é a melhor definição que eu conheço de conversão. Voltar-se para Deus em arrependimento e fé. Quando que eu retorno para Deus em arrependimento e fé? Quando eu ouço o Evangelho. Eu ouço o Evangelho, me deparo com a beleza de Cristo, aquela beleza me cativa, me encanta. Eu vejo que, apesar de eu não ter evidência arqueológica, manuscritológica, apesar de eu nunca ter lido C.S. Lewis, sei lá, Agostinho, Pascal, mas o Espírito testificou com o meu espírito, eu contemplei a beleza da verdade, e aquilo me seduziu, aquilo me encantou, aquilo me deu esperança, e eu me arrependi, e me voltei para o Criador. Essa mensagem, portanto, que prega a salvação gratuita, que chama o ser humano para confiar mais na misericórdia de Deus do que na sua inocência, ela é chamada de Evangelho. Aí eu pergunto a vocês dois, o conteúdo do Evangelho hoje está sob a custódia de quem nesse mundo? Quem tem a responsabilidade de proclamar o conteúdo do Evangelho e preservar o Evangelho de acréscimos e subtrações? A igreja. A igreja. O que cabe à igreja fazer quando ela vê o Evangelho ser associado àquilo que é incompatível, anticrístico, com a vida de Cristo, a mensagem de Cristo. E outra coisa, o que cabe a essa igreja fazer quando ela toma conhecimento do fato de que milhões estão escandalizados. Sim. A falta de preocupação com a consciência dos não cristãos. Isso é alguma coisa que eu não consegui entender ainda hoje. Até hoje eu não consigo entender. A falta de preocupação com os que não conhecem a Cristo. E outra coisa, com os seus próprios filhos. Esses dias eu recebi um telefonema o filho de um pastor conhecido de São Paulo, de uma igreja grande e tal, igreja bolsonarista, e ele me chamou em secreto, fez esses encontros aí pelo Zoom, sei lá o quê, ele com um grupo de amigos, todos jovens, universitários e tal, dizendo, olha, estamos aqui abrindo o coração com você, porque não tem espaço na igreja, sabe, eu sou filho do pastor, mas não posso concordar com o que está sendo pregado na igreja do meu pai. Sabe? Então, nós estamos perdendo alguns dos nossos melhores jovens, as pessoas mais brilhantes. E eu peço que todos aqueles que têm me chamado, a mim e meus colegas, que estão se posicionando contra tudo isso, de pregadores movidos por um espírito de divisão, que, pelo amor de Deus, que me convençam que eu não tenho motivo para agradecer a Deus por saber que hoje qualquer jovem evangélico no meio universitário pode dizer em sala de aula: o apoio da igreja não foi unânime. Perfeito. Houve muitos que se manifestaram e deixaram clara a sua posição. E quando eu estou andando aí pelas ruas, vocês me permitam falar nesses termos, é horrível, mas é a minha experiência, a experiência de alguns colegas. E você vê um jovem o abraçar e começar a chorar e dizer: você me fez crer que eu não havia enlouquecido. Muito obrigado, eu pensei que eu tinha... A minha igreja inteira entrou nessa história. Will, espero que eu esteja sendo profeta no que eu vou dizer agora. Eu espero que nos congressos de teologia que haverá no futuro,
nós experimentemos muito arrependimento por esses dias. E que pastores, líderes venham ao público para dizer: nós pecamos. Nós não parávamos de crescer. No governo chamado de progressista do Lula e da Dilma, a igreja bateu todos os seus recordes de crescimento. Pastor, eu me converti em 2001, antes do Lula ser presidente. Eu sempre fui interessado, eu lembro que nós éramos, digo nós, não era ainda, mas digo nós, menos de 10%, eu acho, da população brasileira. Em 2014, nós temos 2014, 15 notícias, porque não tem IBGE, né? Eu acho que o IBGE parou em 2014 ou 15, alguma coisa assim, de fazer o censo. Nós estamos superando 30%. Como assim? Nós saímos de menos de 10%, estamos superando 30% em 18 anos? Em 2002 a 2016, dá 14 anos. Qual que é a explicação que a igreja pode dar para um crescimento que é absurdo? Nós saímos de menos de 10% para mais de 30% da população brasileira, que são de 220 milhões de habitantes. É a mínima dúvida. E ainda alguns mencionam cristofobia ainda, né? Que estamos passando por cristofobia, né? Na verdade, é uma reação, talvez, terceira lei de Newton a todos os absurdos que a gente tem falado e tem. Aqui é o lugar do contraditório e eu preciso de um pouquinho de ajuda, Antônio Carlos, para gostar assim de alguns segmentos bem identificados com o bolsonarismo. Então, a gente estava lá no café falando sobre, normalmente, ação social tida como algo quase que exclusivo de igrejas progressistas ou de pessoas progressistas. Essa, sim, é quase que uma imagem comum. Mas, pela sua experiência, você viu, especialmente nessa última viagem para o Nordeste, você viu algo diferente? Conta para a gente o que você viu. Olha, eu vou declarar algo agora que me parece uma imposição que me é feita pela justiça. O bolsonarismo não expressa o pensamento do que de melhor existe no movimento conservador. Inúmeros conservadores olham para o bolsonarismo e dizem: ele está arruinando a nossa causa. Isso é uma caricatura do que nós acreditamos. Porque você pode ser conservador, sabe, do ponto de vista do conceito da família, do ponto de vista da ética sexual, sabe, da teologia, e amar os pobres. E ser generoso. Na minha experiência, eu tenho sido ajudado por número incontável de conservadores, de todas as denominações. Uau! Sabe, e agora, no Nordeste, vou te dizer, eu gostaria de ver mais progressistas enfrentando o que o pastor Zé Marcos, da Igreja Batista do Coqueiral, eu vi enfrentar. Ele e um rapaz chamado Ditone, que trabalha com ele, entre outros irmãos. Esse foi na inundação que você se referiu? Nós tivemos lá, dia 26, na noite do dia 26 para o dia 27, que é um dilúvio em Jaboatão dos Guararapes e Recife. Eu vi um cenário de terra arrasada, destruição, morte, desmoronamentos, casas totalmente tomadas por água, por lama, famílias inteiras que perderam tudo. Agora, foi comovente andar pelos barracos e perguntar para as pessoas: veio aqui alguma autoridade pública, algum representante da União, do Estado, do município, alguém veio aqui prestar auxílio? Não, moço. Se não fosse o pastor Zé Marcos, da Igreja Batista, nós estávamos perdidos. Bom, não bata na igreja. Bater no movimento evangélico é bater no Zé Marcos. É bater no pastor Theo Elias, da Igreja Presbiteriana Betânia, em Niterói, que está fazendo um trabalho extraordinário no morro que é ali colado na igreja. O pastor, você menciona até no livro, né? Isso. Ele fez o meu casamento. É bater no pessoal da SEV, lá da Paraíba, que está abrindo poço artesiano, a rodo.
fazendo um trabalho também de evangelização, missão cultural, missão integral, sabe, sem viés político, partidário, ideológico extraordinário. Então, é gente que está muito desconfortável. Nós não podemos olhar para aquela invasão do Capitólio e dizer que aquilo expressa o ponto de vista de todos os conservadores norte-americanos, sabe? Então, e o mesmo pode ser dito sobre o nosso país. E é muito importante que a chamada a ala que se considera progressista da igreja, sabe, entenda que a interlocução entrará em colapso se nós julgarmos que todos aqueles que têm um ponto de vista considerado conservador sobre a inspiração das Sagradas Escrituras, sobre a suficiência da morte de Cristo, sobre esses temas de natureza ética mais polêmica, todos esses endossam o trumpismo ou o bolsonarismo. Posso dizer que milhões estão tão indignados quanto nós. Isso é um fato. São irmãos nossos na fé. Pastor, agora com essa sua ruptura com a igreja, com a qual o senhor esteve vinculado por anos, o senhor recebeu apoio, solidariedade de pastores progressistas, pastores que, digamos, já antes ou em conjunto com o senhor levantaram a voz e denunciaram esse governo, etc., ou o senhor foi ignorado, digamos assim? Apanhou dos dois lados. Apanhou dos dois lados. Eu tenho apanhado muito mais do setor conservador do que do setor progressista. Agora, as críticas que eu já recebi de progressistas são tão ou mais impiedosas do que as críticas que eu tenho ouvido de alguns conservadores, ou dos conservadores. Não queira mexer nos seus ídolos. Você vai ter problema. Então, é claro, eu não recebo o apoio, porque quem é perspicaz em teologia, quem entende da matéria, sabe que eu não sou progressista. Eu sou calvinista. Sim. Convicto, apaixonado pela minha fé. Sabe? Então, minhas referências são Agostinho, Calvino, Lutero, Jonathan Edwards, Martin Lloyd-Jones, John Stott, C.S. Lewis. Eu subscrevo a confissão de fé de Westminster, o Catecismo de Heidelberg, sabe? E não sou petista. Agora, o problema é esse, que você pode estar na favela, sozinho, fazendo manifestação contra a operação policial, na qual cabeça de criança é explodida por tiro de fuzil. Sabe? Você não encontrar progressista do seu lado, mas porque você tem um ponto de vista teológico sobre a inspiração das Sagradas Escrituras. Eu acredito na inspiração plenária e verbal. Eu não sou liberal em teologia. Eu não sou universalista. Eu acredito no juízo final. Eu acredito que todos terão que comparecer diante do tribunal de Cristo. Sabe? Que haverá um julgamento. Isso, para mim, é uma exigência da razão. Se não existisse um texto escatológico nas Sagradas Escrituras, se as Sagradas Escrituras se resumissem apenas a dizer que Deus é santo, eu esperaria um juízo final. E concordo com Agostinho, quando ele diz que Deus pune alguns pecados em vida para que o temamos, e não pune a todos para que nós não nos esqueçamos que haverá um juízo final. Então, apesar das minhas críticas ao governo Bolsonaro, apesar da minha militância, me perdoe dizer isso, é terrível ter que falar, mas eu tenho que dizer, apesar de estar mergulhado no rio underground, envolvido com os bolsões de miséria, fazendo trabalho filantrópico na África, no país inteiro, a solidariedade é mínima, porque eu tenho críticas severas a fazer ao marxismo. Eu não sou liberal em teologia, eu não sou comunista, eu tenho um ponto de vista
considerado conservador sobre a inspiração das Sagradas Escrituras. E não negocio alguns valores éticos que são considerados conservadores. Então, quem milita nessa área sabe. O bom comunista sabe que eu não sou comunista. O bom marxista sabe que eu não sou marxista. E quem me acompanha, petista que me acompanhou, sabe da contundência das minhas manifestações durante o governo PT e trazendo muitas vezes a lume, para mim, o maior escândalo da administração Lula-Dilma. A quantidade de gente assassinada nesse governo. 700 mil brasileiros, aproximadamente, foram mortos, a maioria pobres e negros. E o Partido dos Trabalhadores nunca apresentou uma política nacional de segurança pública, metas de redução de homicídio. Essa é uma pergunta que nós precisamos fazer. E o governo progressista encarcerou a rodo. Eu vi o Lula, no período da UPP, chegar no Rio de Janeiro e dizer que não se faz política de segurança pública dando flor para bandido, endossando o discurso bélico em curso no meu estado, cuja polícia é a polícia que mais mata no Brasil. Então, o que eu gostaria era de ter conversa civilizada com cristãos, como eu estou tendo com vocês. Sabe, de poder dizer, esse governo, o governo Lula e Dilma, levou moradia para o pobre. Você vai no sertão, compara a casa de taipa com a casa do Minha Casa Minha Vida. Você fica balançado, você se comove. Eu vou dizer, eu vou mais longe, me expondo aqui. Eu senti tristeza de eu não ter participado disso. Sabe, de eu não ter contribuído para o Minha Casa Minha Vida, o Luz para Todos, o Bolsa Família, os institutos federais, a captação de água da chuva, aquele problema de cisterna, o FES. Nada disso deve a mim. E eu penso que quem participou dessa história, olha, deve ter recebido um retorno pessoal, porque você chegar no sertão, você vê aquela casa lá no meio da caatinga, com energia elétrica chegando lá. Eu falei, meu Deus, como que pensaram naquele sujeito morando lá naquele mato? É comovente. E quando você ouve os relatos do que o Bolsa Família representou, antes do Bolsa Família, o sertanejo procurava trabalho na roça, Pavarini, na condição de um faminto que queria alimentar a si mesmo e seus filhos. Passava o dia inteiro na roça para ganhar R$5. Veio o Bolsa Família, ele já não era mais o faminto em busca do pão. Ele era aquele que havia resolvido o problema da fome na sua vida, só queria ascender socialmente. A diária passou para R$55. Agora, repito, eu queria conversar com mais gente sóbria, a ponto de ouvir uma declaração como essa e dizer, esse camarada não é petista. E, ao me ouvir dizer que o governo progressista do PT pecou na área da segurança pública, dizer, esse cara não é bolsonarista. Se nessas eleições nós não tivermos essa independência profética, nós estaremos deixando de dar a nossa contribuição única nesse presente momento da nossa história. O Will perguntou sobre apoio, e aí me ocorre, como jornalista também, você é uma das principais fontes, aí aparece incontáveis vezes, sempre precisam de uma opinião séria, porque, infelizmente, se você der uma olhadinha até no tipo de manchete, nos grandes portais, todos parece que se renderam a um certo sensacionalismo e uma escolha que, assim, me envergonha como jornalista. Sem entretenimento não tem nenhum problema, mas você escolher sempre o lado circense, picaresco, alguma coisa, isso, sim, assim, com todo respeito ao circo, né? Eu sempre menciono isso. Sim, então,
Só que, cada vez que precisam ouvir um líder sério, você é um dos, talvez, 2 ou 3 nomes que eles sempre recorrem. E isso talvez seja uma das maiores aspirações de boa parte. Eu me lembro de um senhor líder lá do Rio de Janeiro, que foi entrevistado, acho que foi pelo New York Times, e ele usou uma palavra que ele ficou assim tão embevecido de ser entrevistado pelo New York Times, que ele usou uma palavra para se referir a jornalista, uma palavra bem ruim, e isso, assim, de alguma forma, obnubilou o Netessen. A entrevista dele, todo mundo só ficou falando da palavra, e aí ele falou, caramba, eu fui entrevistado pelo New York Times, e assim, inconformado. Ou seja, assim, traduzindo, muita gente gostaria de ser uma fonte séria, de veículos sérios ou respeitados. E eu já ouvi muitas considerações sobre você com uma ponta de inveja. Essa inveja é sempre velada, ou outros líderes já chegaram, assim é fácil, porque você vai lá, bota a cruzinha lá na praia. Essa inveja é velada, ou alguém já teve coragem de chegar e, não, assim é fácil. Não é fácil, não. Não é fácil, não. Vai botar foto de policial assassinado na praia de Copacabana e depois entra na comunidade. Ou vai protestar contra a operação da polícia militar, conforme houve no Jacarezinho, e andar pelas ruas do Rio de Janeiro. Vai com entrevista para a emissora de televisão encerrar uma operação policial em favela e dirigir sua moto, como eu dirijo na Avenida Brasil. É pedreira. Não sabem do que estão falando. Sem colete, pastor? Sem colete, nada. Não tem segurança, não tem carro blindado, não tem nada. Também tenho medo de nada. Sabe? Zero medo, não perco noite de sono. Sabe? Como diz o Salmo 27, ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E eu quero ficar no meu posto, e aquilo que C.S. Lewis costumava dizer, a covardia, a coragem, é a virtude da qual todas as demais virtudes dependem no momento da prova. Sem a coragem, você só é justo, honesto, misericordioso, sob certas circunstâncias. Se a chapa ficar quente, você amarela. Jesus foi morto por inveja, Pavarini. Porque a liderança judaica entregou um dos seus, um judeu, para a autoridade pública. Porque aquele garoto de 33 anos enfeitiçava as multidões. As pessoas diziam, ninguém na sinagoga fala como esse nazareno. A mensagem dele encanta, ele não fala como esses teólogos profissionais, tem originalidade, tem frescor. Ele pega o antigo e torna totalmente novo, e amplia. E outra coisa, a simetria de caráter encanta, ele ama todos. Sabe? Ele evangeliza o rico, o Zaqueu, e é visto o tempo inteiro nas esquinas cuidando dos pobres. Sabe? Então, quer dizer, aquilo deixou a liderança judaica alucinada. A Bíblia diz que Pilatos sacou tudo. Quando ele viu os pastores chegando, o batista, o presbiteriano, o metodista, o pentecostal, com a sua golinha clerical, sabe? Ele cutucou os seus assessores, falando, olha a canalha, eles estão querendo que a gente faça o jogo sujo, porque eles têm medo do povo, eles estão aqui querendo a morte desse tal de Cristo, carpinteiro de Nazaré, porque eles morrem de inveja. Então a inveja é uma desgraça entre nós. Por isso que nós não conseguimos fazer nada juntos, por isso que nós não nos unimos, porque nenhum de nós quer dar a sua glória a outrem. E todos nós entramos no ministério acreditando que nós somos, na história, o Davi, não o Jonatas, o Moisés, não o Arão, o Paulo, não o Timóteo. Então nós adoecemos quando alguma pessoa passa a ser honrada por Deus, e deixando assim de fazer a obra da Trindade.
Porque observe na Trindade, como disse meu grande amigo Luiz Vanderlei, psicólogo lá de Niterói, na Trindade você vê uma pessoa dando sua glória a outra. O Pai glorificando o Filho glorificando o Pai, e o Espírito dizendo, olha, estou vindo, mas não é para falar de mim mesmo, não, para falar do Filho. Que sabe? Lindo. Então, nós deveríamos celebrar isso, porque é a coisa da alçada da soberana vontade de Deus. Mas você falou alguma coisa que eu não queria que passasse em branco, meu Deus. Você falou sobre os amigos, sobre... Ai, Pavarini, eu ia... Alguma coisa que você falou da mais profunda importância que eu gostaria de responder, mas está me escapando agora da memória. É uma pena. Sobre essa participação. É uma pena. Não, fica tranquilo, tem um monte de coisa aqui. Tem um monte de coisa, inclusive perguntas de vários amigos que nos assistem. Olha só, o Emerson Isso está sendo transmitido ao vivo? Não, estamos gravando. Mas nós abrimos nas redes sociais para que eles enviassem perguntas ontem. Então está ótimo. Então, olha, o Emerson Rocha tem uma pergunta aqui bem legal. Como você faz para manter a sanidade? Sou flamenguista, pastor? Oi? Sou flamenguista? Sou botafoguense, fanático. Então a pergunta vale. Como é que você faz? Mas o Botafogo já me preparou para isso, né? Olha, primeiro lugar, eu tenho amigos com os quais eu me abro e falo das minhas fantasias, das minhas tentações, das minhas fraquezas, da minha raiva, da minha indignação. Então, aquilo que eu poderia levar para as redes sociais, eu levo para os meus amigos íntimos. Eu tenho amigos que conhecem as minhas fraquezas, que ouvem as minhas confissões e que, quando me veem pregar, são encontrados chorando. É impressionante, Deus me deu graça para ter amigo assim. Outra coisa, eu tenho o hábito de orar. Eu oro. Passo longos períodos com Jesus. Leio as Escrituras, não para encontrar sermão, leio para ser alimentado. E o fato de eu ter feito 60 anos esse mês de junho mexeu muito comigo. Muito, muito. Tem como descrever. Eu sei que eu duro pouco e que eu encontro em mim um anseio, né, que só a experiência pentecostal pode satisfazer. Eu estou ansioso por um batismo com o Espírito Santo. Revestimento, enchimento, plenitude. Eu estou clamando por uma experiência mística que me encha de amor por Jesus. Eu tenho dito para Deus, não há personagem nas Escrituras que eu mais invejo do que a Maria. Eu queria saber por que ela quebrou o vaso de alabastro com unguento. Por que ela chorou sobre os pés de Cristo? E por que aquela adoração foi tão comovente para Cristo que ele disse, onde for pregado o Evangelho no mundo, essa história vai ser contada. Porque esse é o amor que eu sempre esperei receber de vocês. Aí que eu fico pensando no ministério feminino. Sim. Se tem uma Maria na igreja, eu quero... Maria, vem cá falar para a gente o que você conheceu de Cristo. Fale dessa experiência, do seu amor, da sua teologia, porque ele disse que sua adoração é a referência. Você é mulher. Então, eu ouço música, a música me faz muito bem. Bebo minha cerveja moderadamente, minha IPA, adoro cerveja artesanal. Bom gosto, Estou falando isso aqui para tirar uma onda. Não. Por isso. Negócio, eu bebo cerveja, você tem tatuagem, salto, eu pintei o cabelo de vermelho, você vai conversar com o cara é um careta. Tem muitos, hein, pastor? É um idiota, a vida dele não faz nenhuma mudança, não causa nenhuma mudança no mundo. E aí você vai pegar o sujeito com aquela roupinha ali e tal, com aquela aparência conservador, e o cara é um dínamo. Não está me dizendo nada. Mas, esses momentos que eu estou com os meus amigos, eu me lembro de Lutero. Quem me condena, por favor, então, rompa com a reforma protestante. Enquanto eu bebo a minha cerveja com Amsdorff e Melanchthon, a minha palavra vai destruindo o papado. O que ele dizia? Eu prego a justificação pela graça, né? Justificação pela graça mediante a fé.
a coisa está desconstruindo todo um sistema. Enquanto isso, eu só assisto o espetáculo, bebendo minha cerveja, dando glória a Deus, e cerveja que era feita pela mulher dele, pela Catarina Vambora. A Catarina. Santa mulher. E quente, né, pastor? Cerveja quente, morna, né? Que só o brasileiro, né, que inventou de gelar isso. Mas não estou dizendo que o álcool é o ponto de coesão. Não, estou dizendo que você tem que ter esses momentos, sabe? A praia, a música. E Deus me deu condições excepcionais de vida, sabe? Pavarini e Will. Eu sinto muito temor diante disso, porque eu não tenho sido poupado de lutas, e eu travo batalhas que ninguém conhece. Agora, ter saúde, ter uma boa família, meus filhos todos estão na igreja, meus filhos amam a Jesus, minha mulher é crente, sabe? São recursos da graça de Deus. Deus me deu também dinheiro para comprar livro, sabe? Há muitos anos eu compro livro e eu cheguei para a igreja. Aliás, eu tive que impor isso na minha igreja local. Que eu cheguei um dia para eles e disse: olha, vocês querem a minha mente ou as minhas mãos? Se vocês quiserem as minhas mãos, não esperem bons sermões. Eu preciso de tempo para orar e para estudar, para pregar. Que legal. Se vocês querem minhas mãos. Então, e aí a igreja entendeu isso, e eu acho que eu tive mais tempo para estudar em razão dessa firmeza, assim, né, do que grande parte dos pastores que tem que se submeter a uma cultura religiosa que os priva. E olha, pastor, o que o senhor está falando é extremamente... acho que... queria que alguns pastores estivessem aqui na mesa para a gente bater esse papo a partir desse princípio. Porque muito se critica os pastores que vivem, digamos assim, da igreja, porque, como a gente estava falando, é como se eles estivessem usando a igreja, usurpando a igreja, sugando a igreja. Mas ninguém olha esse lado também. As pessoas esquecem desse lado, de que é difícil. Eu sou pentecostal, eu nasci numa igreja pentecostal. Meu primeiro pastor durante 9 anos da minha vida, ele trabalhava, saía das 8 às 17, ia para casa. Eu não vou falar de lugares aqui, você não vai saber, mas ele era em Diadema, ABC Paulista. Ele tinha que ir para Santo André, que é longe, de Diadema para Santo André, também é ABC Paulista, mas é longe, é uns 15 quilômetros. Ia para casa, se arrumava, tomava banho, jantava, pegava a família e tinha que voltar para Diadema, que é onde era a igreja local dele, para fazer não sei se na igreja presbiteriana tem um culto com esse nome, mas dá o culto de doutrina, de quinta-feira. Então ele tinha que fazer todo esse exercício, e é semanal. Como é que um cidadão como esse tem tempo para estudar, para fazer o seu sermão, para meditar, para refletir, para ter seu tempo de oração, de meditação? Então também tem o ponto positivo de gente das igrejas que podem manter os seus pastores, para que eles dediquem esse tempo e a gente vai aproveitar, a gente acaba colhendo, porque é o seu valor. Bom sermão não nasce de uma hora para outra. Sem dúvida. Quanto tempo você leva para fazer um sermão? Olha, Will, é aquela história, é uma vida, porque o sermão é a verdade mediada pela personalidade pregadora. Então, são 40 anos de cristianismo. Agora, não posso negar que a influência da orientação de Charles Spurgeon para os seus alunos, morra de tanto estudar, depois ore para viver, isso marcou muito minha vida. Me lembro de Spurgeon ter dito também: muita soberba e pouca erudição resultam de leituras apressadas. Então, eu sempre entendi que se eu não estudasse o sistema, um dia me descartaria sem misericórdia. Porque é muito difícil você tolerar, durante anos a fio, domingo após domingo, um pregador que não fala coisa com coisa, ou um pregador carente de conteúdo. Um pregador que é incapaz também, por falta de acesso a bons livros, de estabelecer conexão entre a teologia e os demais campos do conhecimento humano, especialmente aquelas ciências que têm muita afinidade com a teologia, filosofia, a psicologia, a psicanálise, a história geral, a ciência política, por aí vai, sabe?
Agora, a igreja que tem esse erudito, que prega com amor e é santo, essa igreja deveria cair de joelhos, honrar esse homem, tratá-lo com misericórdia, porque isso não é privilégio de poucos. Poucos. Agora, o que eu vejo hoje é um sistema que ele impede dessas vocações se manifestarem na sua plenitude, porque o pastor acaba virando manager, o administrador acaba tendo que cumprir uma série de tarefas que não são dele, e a questão do salário. A questão do salário é muito séria, sabe? Assim, o pastor tem que tomar cuidado. Eu diria que, pensando no sistema de governo como da igreja presbiteriana, o cuidado que você tem de colocar pessoas ricas no conselho da igreja. Estou dizendo que o rico não possa se tornar santo e tal. Agora, veja só, o fenômeno não é você encontrar rico congregando, rico frequentando a igreja. O milagre é rico cheio do Espírito Santo. Quando Jesus disse que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus, ele estava dando papo reto. Ele está dizendo o seguinte: isso é um fato. E muitas vezes os detentores do poder econômico, pessoas que têm muito dinheiro, acabam tendo uma ascendência sobre a igreja que faz com que eles se sintam livres para pautar a igreja, inclusive o púlpito. E o pastor que está ali, que depende daquele dízimo para tocar o seu salário, para manter a igreja, se sente muitas vezes intimidado. E muitas vezes fica subentendido. Olha, me lembro, olha aí, vindo de um conservador lá, o Richard Lovelace, oh meu Deus, daquele seminário. Richard Lovelace, ele trabalhou no Gordon Conwell Seminary. Num dos seus livros ele diz o seguinte, falando sobre as causas do declínio do protestantismo nos Estados Unidos. Ele diz duas coisas. A primeira, as igrejas passaram a entreter os bodes em vez de alimentar as ovelhas. Erro número 1. Transformou o culto em show, não em local da exposição das Sagradas Escrituras de transcendência. Muita luz, muita pirotecnia e nada do fogo pentecostal. Em segundo lugar, ele diz o seguinte, segunda causa do declínio do protestantismo na América: as igrejas passaram a pagar os seus pastores para que esses as livrassem do Deus real. O Deus real, o rico tem que saber o seguinte, que o Deus real pede que ele não explore a classe trabalhadora. O Deus real pede que ele baixe a bola na igreja, o Deus real pede que ele dê dinheiro. E que, se ele não der dinheiro, ele vai estar emitindo a seguinte nota: não nasceu de novo. Porque ele está dizendo que segue a Cristo, sabe? O Cristo sobre o qual a Bíblia declara, sendo rico, se fez pobre para enriquecer a muitos. Como que ele não imita Cristo numa área tão crucial quanto essa? Né? Então, essa questão do salário é um problema, é um problema hoje. Eu sei que hoje nós temos aqueles que fecharam com esse projeto de poder político, que está aí causando tanto escândalo. Agora, você tem aqueles que viram a iniquidade do que houve, mas se silenciaram. Eu vou dizer da minha experiência, abrindo aqui meu coração. Olha, eu vi a editora que lança os meus livros dizer o seguinte: tem livreiro pedindo para não mandar mais livro seu. Eu vi gente aceitar convite, ou melhor, receber convite para pregar na igreja da qual eu fui pastor e que se recusou. Gente que tomou a decisão de não ficar associada a mim. Eu fui pregar na África, num congresso em Maputo, e os organizadores do congresso me disseram o seguinte: a para-eclesiástica tal, que tem sua origem nos Estados Unidos, disse que, em razão da sua presença no congresso, ela não participará da conferência. Então, eu vi portas se fecharem para mim no país inteiro, de pessoas que não querem contato comigo, com medo de perder espaço na igreja.
com medo de não serem mais convidadas para falar em congresso, não venderem mais livros, de estarem associadas a um comunista. Olha, eu vi, houve uma tentativa sistemática de desconstrução do meu ministério no país. Aí vocês podem até dizer o seguinte: olha, eu conheço pastores que apanharam tanto quanto. Ok. Não quero dizer que eu sou melhor do que eles. Mas o que eu quero dizer é que, da linha teológica que eu sigo, da tradição a qual eu pertenço, eu não conheço. Olha, eu sinceramente... alguém que tenha apanhado tanto. Eu só conheço, eu não conheço pouco, né, da igreja a qual você pertence e etc. Realmente, eu acho que eu conheço só o senhor. Olha, um sócio nosso, o Andrade... Grande Andrade, abraço Andrade. Ele deixou essa pergunta: como que é atualmente sua relação com a IPB? E acho que tem a ver com o que a gente está falando um pouquinho agora. E como que foi esse processo de ruptura? Uhum. Boa pergunta. E dentro disso, a gente tem a infelicidade de lembrar que essa própria ruptura foi celebrada em redes sociais por algumas pessoas que... Sim. Enfim. E a igreja se omitiu com relação ao escândalo do pastor Milton Ribeiro. Né? Isso, então, assim... Olha, é uma pergunta difícil, mas eu não sou de fugir de questões que me expõem e cujas respostas podem criar problemas para mim. Essa é a igreja que me levou a Cristo. Me converti numa igreja que foi plantada pelo reverendo Antônio Elias. Eu fui batizado na Igreja Presbiteriana Betânia em 1982, na cidade de Niterói. Eu fiz seminário presbiteriano, me casei dentro da igreja presbiteriana, e dentro dessa denominação eu tenho alguns dos meus melhores amigos e as pessoas que estão entre as mais encantadoras que eu conheço. Gente santa. Gente que leva a Bíblia a sério. Que é rotulada de conservadora por simplesmente defender os que os reformadores defendiam. Portanto, eu devo a essa igreja. E teologicamente, estou afinado em razão da fé reformada. Contudo, eu tenho a impressão que o meu ministério, nos últimos anos, meu Deus, como é difícil falar sobre isso, que eu não quero ser injusto com o que Deus usou para a transformação da minha vida. Mas como é que vocês querem que eu me sinta quando eu, na condição de ministro presbiteriano, realizo manifestações públicas que são notícia no New York Times, nos jornais do mundo inteiro, aparecem na ABC, sei lá, tudo, BBC, Mundo Árabe, China, onde vocês pensarem. E faço isso há 15 anos. Aqui no Brasil, todas as emissoras de televisão, Jornal Nacional, primeira página de todos, já teve vez de nós sermos primeira página do Estadão, da Folha e do Globo. E a minha denominação me ignora. Eu não tenho que ser paparicado, não tenho que ser bajulado, mas eu não tenho apoio, não tenho companheirismo. Não tenho. Sabe? Recebo críticas severas, ataques gravíssimos contra a minha honra. Jamais vi a igreja sair em minha defesa, como saiu agora em defesa do
ex-ministro da Educação. E rápida, né? Foi rápida. Eu sofri um massacre, e do qual participaram pastores presbiterianos. Nos últimos anos, quer dizer, não fui convidado para participar de nada. Do ponto de vista da relação com o presbitério, não há companheirismo, não há fraternidade. Eu via a minha igreja local, porque eu vou falar agora é duro, ao mandar a verba presbiterial, e muitas vezes nós não fomos nem fiéis nisso, para ser franco, mas era como o pagamento da franquia. Porque você tem um sistema, Supremo Concílio, Sínodo, Presbitério, Igreja Local. Mas na prática, essas igrejas não estão em comunhão umas com as outras. Os pastores se encontram na reunião anual do presbitério. Essa experiência não de todos os presbitérios, mas de muitos presbitérios, e foi a minha experiência. Você tem que dar relatório, dizer quanto que você ganha, o que você fez, onde você pregou. Eles entram na sua vida, examinam, sabe, lá as contas da igreja e tal. Mas não há amizade entre nós. Né? Nós não nos conhecemos, nós não oramos juntos. Né? E aí você se vê ameaçado, vivendo um inferno, lidando com temas espinhosíssimos. Lidar com segurança pública no Rio de Janeiro. Você foi ameaçado de morte, pastor? Hã? Você foi ameaçado de morte? Já. Pouco tempo, é melhor nem falar sobre isso. Uhum. Aí, quer dizer, nunca, nenhuma palavra de solidariedade nem nada. Aí, eu comecei a ver que minha presença causava desconforto na denominação. E que não poucos pastores presbiterianos passaram a me ver como um petista, como um comunista, dentro da IPB. Agora a coisa foi se tornando mais grave, Pavarini e Will, quando eu cheguei à conclusão que não dava para ser militante e pastor titular. Por quê? Eu não tinha tempo para cuidar da igreja. Eu não conseguia atender às demandas de afeto, eu acho que honestas, naturais, de pessoas que me amavam, que me amam. E outro ponto. Quando eu ia para as manifestações, na condição de pastor titular, eu arrastava a igreja comigo, sem querer. E os membros me viam defendendo causas das quais eles discordavam, ou me viam batendo no presidente que eles apoiam. E aí, pessoas saindo da igreja, toda hora era alguém dizendo, fulano saiu da igreja, né, por conta de declarações, entrevistas, manifestação e tal. Pensei que era só na CCZL. Eu pensei, isso se tornou impraticável, eu estou entristecendo muita gente, não é justo. E aí eu raciocinei assim, eu sou pregador da palavra, é o meu principal chamado. Se eu tiver que me dedicar apenas a uma tarefa, eu vou me dedicar à exposição bíblica. Agora, pastorear a Igreja Presbiteriana da Barra, muitos podem fazer, e até melhor do que eu. Agora, o que eu faço é um presente que Deus botou nas minhas mãos, e Ele abriu essas portas. Eu estou conseguindo dialogar com o meu país, com os meios de comunicação, com a academia, com os movimentos sociais. As coisas estão ganhando repercussão no mundo. Vem agora um documentário, que esse documentário milhões de pessoas vão assistir. E portanto, é aquilo.
eu acreditar que Deus me chamou para a exposição das Sagradas Escrituras não implique necessariamente em eu ser pastor titular de uma igreja. Não dá mais, esse tempo passou, foram 35 anos. E não tem história lá dentro da igreja secreta que possa vir a lume, ser revelada, sabe, a ponto de, vamos assim dizer, do país descobrir quais são as reais causas da minha saída da Igreja Presbiteriana da Barra. As causas são essas. Pode chamar qualquer líder da igreja, qualquer membro do conselho, que eles vão poder dizer isso. Eles me conhecem. Bom, aí vem o envolvimento de pastores presbiterianos com Bolsonaro. Eu tomo conhecimento que o ministro da Justiça e da Segurança Pública, pastor presbiteriano, na sua posse do Ministério da Justiça e da Segurança Pública, hoje declara, ministro do STF. Hoje ministro do STF, o ministro terrivelmente evangélico, declara que o Bolsonaro era um profeta. Sim. Enviado de Deus, né? Eu não tenho como ouvir uma coisa como essa. Ele foi profeta quando disse que mais 30 mil pessoas precisavam morrer e não se retratou, não expressou arrependimento disso, quer dizer, para completar o trabalho da ditadura militar. Ele foi profeta quando se dirigiu para Maria do Rosário naqueles termos. Ele foi profeta no comportamento dele durante a pandemia. Meu Deus do céu. E aí eu tomo conhecimento que um outro pastor presbiteriano é chamado para assumir o Ministério da Educação. Ora, quando o manifesto foi redigido Pavarini pode me ajudar nisso, acho que foi 2020, pedindo o impeachment do Bolsonaro. Que não sei a igreja respondeu em horas. Em um minuto. Sai um documento que estão dizendo que a igreja agora, para se posicionar com relação ao Milton Ribeiro, ela precisa de todo né, seguir toda uma liturgia, sei lá. Protocolo. Mas não. Foi no minuto seguinte. Queremos deixar claro que a posição da denominação, sabe, tal, é diferente daquela esposada pelos ministros presbiterianos que foram signatários desse pedido de impeachment do presidente. E agora? Será que o Supremo Concílio sabe dos debates que estão sendo travados dentro das igrejas, da quantidade de presbiterianos escandalizados? Era para a igreja ter dito. Olha, a presença desses ministros no governo Bolsonaro, o que eles dizem, o que eles defendem, não é a pura expressão do pensamento da mínimo, né, pastor? Eles deveriam ter feito isso. Tão mínimo, Então a igreja presbiteriana vai pagar um preço alto por isso. Então o que eu decidi? Eu decidi largar minha igreja local, não ser mais pastor titular, me continuar a dedicar. Olha, eu prego 4 vezes por semana. Eu prego 10 da manhã, até um tempo atrás estava pegando a Associação Brasileira de Imprensa, agora nós estamos vendo outro lugar para eu pregar no Rio. 10 da manhã, prego pastor, à noite online. A Associação Brasileira de Imprensa abriu as portas para o senhor pregar. Para pregar. Uma grande honra. Aí, no domingo à noite, eu prego. Na segunda-feira à noite, eu prego na Betânia. Tudo sermão expositivo. Verso por verso, palavra por palavra. E quarta-feira à noite, eu prego expositivamente. Estou, nesse momento, comentando o Novo Testamento inteiro. Todos os livros do Novo Testamento num projeto com a editora Mundo Cristão. Só acredito que não dá mais para eu ser pastor titular. Eu não consigo fazer tudo isso estando à frente de uma igreja e ainda militante. Não estou botando a militância à frente da igreja local, continuo radicalmente comprometido com a igreja de Cristo. Mas esse é o meu chamado. Me permitam dizer, eu me sinto mais à vontade ao lado de João Batista, nas cercanias do Rio Jordão, no deserto da Judéia, pregando, do que na sinagoga, no templo. Acho que Jesus também se sentiria. Não é o templo e a sinagoga, eu gosto de estar na pista, eu gosto de estar na rua. E é claro, Jesus foi à sinagoga, sabe, mas não é o meu lugar, já foi. E eu agradeço a Deus por esse período, mas Deus me chamou para o cumprimento dessa missão. Você imagine Martin Luther King dizendo o seguinte: olha, eu vou continuar aqui na minha igreja, fazendo meu trabalho pastoral, não vou para a rua. Nós não teríamos hoje a honra de dizer que um pastor batista ganhou o Prêmio Nobel da Paz. É isso. E você imagine o cristianismo sem esses exemplos.
sem essas manifestações, essas reproduções do caráter de Cristo. Então, eu larguei a igreja local e a minha intenção é, ano que vem, deixar a denominação. Uma pergunta interessante. Você falar sobre a rede de pequenas igrejas. Você começou? Isso. Como é que está isso? Aconteceu o seguinte, Will. Quando eu passei a me posicionar contra Bolsonaro, até onde minha memória me ajuda, foi o seguinte. Ele foi num culto, botaram ele no púlpito, o Jornal Globo ligou para mim. O que você acha da presença do Bolsonaro? Aí eu falei tudo que eu pensava. Meu irmão... Aí fui para as redes sociais. Eu olhei e falei, isso é um escândalo. Cristo não tem candidato. O Cristo que eu conheci, ele não está nesse momento no palanque com o Bolsonaro dizendo, esse é o meu homem. Ele é a encarnação dos meus valores. Ele é a esperança de Israel. Pelo amor de Deus. Israel, quer dizer, porque quem não é cristão, deve estar pensando que eu estou falando do Israel literal, estou falando da igreja, o Israel de Deus. Aí eu comecei a apanhar de todos os lados, conforme eu já disse aqui, me perdoe repetir. Só que não apenas isso. O número de pessoas que me apoiaram explicitamente foi muito maior e que no inbox, que chama, começaram a falar das suas igrejas locais, e dizendo, meu pastor fechou, não há espaço para petista na igreja, não há espaço para progressista, eu não consigo respirar. Sabe? E quem faz oposição ao Bolsonaro é visto como necessariamente comprometido com o comunismo. Acabou a minha vida na igreja, a minha igreja fechou com isso. Eu estou revoltado, estou escandalizado. Muito obrigado, porque eu estava pensando que eu tinha alucinado, pastor. E foi depois que o Senhor começou a se posicionar que eu cheguei à conclusão que estava interpretando a Bíblia corretamente. E o que está em curso na nossa nação é pecado. Agora, pastor, eu sou sem igreja. Eu falei, meu Deus, um mar de gente preciosa sem igreja. E não apenas isso. As pessoas dizendo, na minha igreja, na minha cidade, eu não tenho para onde ir. Eu não tenho onde congregar, porque o apoio foi quase que maciço. Aí eu falei, cara, eu vou cuidar dessa gente. E entre as quais, pessoas estavam me seguindo. E outro ponto, dando a cara, fazendo a defesa do meu caráter, da minha, me perdoe dizer, da minha integridade, que muitos colegas não fizeram, dando a cara e tal, e ali do meu lado, e expressando solidariedade. Eu falei, quer saber? Eu vou estimular essas pessoas a procurarem outras, montarem pequenos grupos, e na hora do culto, na hora que elas estiverem reunidas, eu entro como pregador. Melhor do que nada. Eu raciocinei assim, olha, elas querem uma igreja, elas entendem que o cristão tem que congregar, que o cristão tem que andar na companhia dos cristãos, elas querem, pelo menos uma vez da semana, estar com os cristãos para prestar culto ao Deus vivo. Sim. Pelo amor de Deus, cara, como é que eu vou ignorar isso? Eu falei, e outra coisa, muitas dizendo o seguinte, pastor, nós somos mais edificados com pregação online do que pregação presencial. Isso é um fato, está aí. Aí, meu irmão, comecei a pregar. Recebo uma mensagem que me arrebentou o coração. Uma senhora disse, eu sofro de paralisia lateral. Estava frequentando a igreja mesmo assim, com muita dificuldade. Mas chegou uma hora que eu concluí que não compensava. Pastor, com a rede de pequenas igrejas, muito obrigado, eu passei a me sentir dentro da igreja. Aí as pessoas começaram, e eu estou agora diante de uma eclesiologia em construção, porque é um fato novo para mim. Porque o que está acontecendo? Elas estão montando os grupos. A coisa é incipiente, ainda é pequena, mas acredito que isso aí vai ser imitado por muita gente. Porque esse tipo de comunicação, ela vai se tornar tão próxima da realidade, que daqui a algum tempo você vai ver o pregador online conforme nós estamos nos vendo aqui. Sim. Não duvido não. Isso aí está chegando. Isso é um problema para a nossa eclesiologia, nós vamos ter que
pensar sobre isso. Tem pastor... Especialmente em cidades onde não há pregação, onde você não tem pastores bem preparados, onde não há igreja. Tem cidades do sertão que você não tem uma igreja evangélica. Então, isso é uma forma. E outra coisa, você não precisa de templo, gasta dinheiro com parafernália, com aquela coisa. Nada. Você está dentro de uma casa e tal. Então, os reformadores diziam o seguinte: para ter uma igreja, você precisa da pregação da palavra, da ministração dos sacramentos. E alguns diziam do exercício da disciplina eclesiástica, do ligar e do desligar. Eu tenho para mim que, se nós conseguirmos preparar uma liderança, conselheiros que cuidem, supervisionem a igreja, diáconos que cuidem dos pobres, e a pregação da palavra online, e depois as pessoas ali reunidas, digerindo o que foi falado, em comunhão, repartindo pão, nós teremos uma igreja. E aí nós teremos um problema, pastor, porque tem um pastor do Rio de Janeiro de bigode lá que diz que culto online não é culto, não foi, Pava? Que não existe igreja online, que exatamente. As pessoas têm que ir lá presencialmente, porque, na verdade, assim, caiu bastante oferta nas igrejas de todo o país, né? E agora online não funciona. Está ignorando até o Pix, né, desse jeito. Pois é. É aquilo, eu não estou condenando a igreja em templo. Claro que não. Claro Durante que não. 1750 anos, tem sido assim. Durante os 250 anos iniciais da vida da era cristã, não foi assim. O primeiro templo surgiu no ano 250, segundo os historiadores. Mas o templo tem sido usado por Deus. Eu não vou condenar. Agora, o que nós não podemos negar é que há pessoas que estão saturadas. Sim, muitas. Elas querem uma coisa mais orgânica, elas julgam o seguinte, que a igreja não precisa ser grande para ser igreja e não precisa congregar em templo. De uma certa maneira até Para ser nefasta. considerado como tal. Até nefasta, pastor, mas tem que admitir que como que funciona é o G12. Com as suas células. Culto nos lares, o que nós pentecostais chamamos de culto no lar, né? Isso. Mas que são os pequenos grupos, ou os grupos Células. de células. Né? O G12 cresceu sobre isso. Tudo bem, tem toda uma estrutura nefasta de reprodução, de proselitismo, mas fizeram o básico. Onde tem uma casa? Podemos reunir 12 pessoas ali? Vamos reunir 12 pessoas, então. E aí vai se multiplicando. Funcionou. O que eu estou pensando é isso, vai ser um crescimento por formação de pequenas igrejas. Eu soube agora, depois o Pavarini, que está por dentro de tudo, pode confirmar que o Tim Keller tomou a decisão lá em Nova York de diminuir o tamanho das igrejas. Eu não estou muito certo disso, mas ouvi dizer. Aliás, que é uma excelente mente, eu acho que é a melhor cabeça do protestantismo americano. Que passou aqui pelo Brasil, contou uma história que um monte de gente ouviu e não sacou o que ele queria. Depois, se vocês quiserem, eu conto a história. Mandou bem para caramba, né? Num congresso. Né? Então, o que eu estou acreditando é isso. Pequenas igrejas, essas igrejas vão crescendo, a gente vai montando as lideranças e é isso. Agora, com muita liberdade. Olha, se você quiser voltar para o templo, volte. Agora, saiba que o dinheiro que nós poderíamos gastar com compra de terreno com o templo, nós vamos investir nos pobres. Não vai ter gente passando necessidade entre nós. Fantástico. Todo mundo. Não vai ter uma só pessoa aqui com dívida entre nós. Aí. Nós vamos socorrer todos. Nenhum pai vai poder tirar filho da escola porque está desempregado. Porque vai sobrar dinheiro. E esse dinheiro nós não vamos usar para manter uma mega estrutura. Frank Viola falava disso no Cristianismo Pagão. 70%, 60% da arrecadação das igrejas é para manutenção de um prédio que abre 2 vezes por semana para... É fato. Ou seja, assim, do ponto de vista até de custo-benefício, enfim, é reprovável sobre uma série de coisas. E eu não estou inventando a roda, não. Se você pegar a melhor obra de eclesiologia já escrita, pelo menos do século XX, que é Vinho Novo, Odres Novos, do Aldi Snyder, você vai ver ele prescrevendo esse modelo de igreja. Sabe? Dizendo que o ideal seria essas pequenas igrejas, pode ser uma vez por mês, uma vez por semana, se reunirem num espaço maior. Mas aquilo ali não deve ser visto como a igreja, apenas como um momento de comunhão das igrejas da cidade, das pequenas igrejas da cidade. Porque se você for apostando nisso. Se você for pensar, por exemplo, reúne ali no Rio de Janeiro para um encontro mensal, aluga, né, especificamente para aquela data, não gasta todo aquele dinheirão em aluguel, por exemplo. Não gasta. Sabe que aluguel está caríssimo no Brasil.
Eu me lembrei. Você se lembra que eu falei? Sim. Teve uma coisa que você falou que eu não completei? Sim. Isso aí. Foi o seguinte: você falou sobre o meu papel na sociedade e tal. Eu não disse o seguinte: se você me ouvisse falar em 2006, você não me suportaria. Eu não tinha o discurso que eu tenho hoje até o momento que eu fui parar na favela. A experiência de campo mudou a minha vida. Sensacional. Eu gostaria de deixar esse registro. Pastor, Quando eu saí do púlpito e fui para a favela me fez perguntas que sacudiram a minha teologia e que me fizeram responder questões que nunca haviam sido apresentadas a mim. Então, me humanizou muito. Excelente, lindo. Tá? Isso foi muito importante para mim. E sobre o Tim Keller, foi aquela história que o Tim Keller, malandramente, ele estava falando aqui sobre polarização. Tim Keller tem uma formação que muita influência de teólogo latino-americano, teólogo da missão integral. Sim. E o Tim Keller malandramente contou a seguinte história: olha, eu tenho um amigo muito conservador nos Estados Unidos, assim, um calvinista daqueles, calvinista raiz. E ele recebeu um convite para ir para a Escócia. E foi numa cidade ultra calvinista, daquelas de guardar o domingo tudo. Ele falou: estou em casa, feliz da vida, tal do pinto do lixo, né? Até que ele foi conversar sobre política. Está gravando aí? Tá gravando. Aí ele contou o seguinte, que o amigo dele, calvinista, americano, descobriu que todos os escoceses calvinistas eram socialistas. Aí ele disse o seguinte: olha, eu voltei para os Estados Unidos, eu não me tornei socialista, mas eu nunca na minha vida considerei tanto o que eles têm a dizer como após o diálogo com esses calvinistas socialistas. E ele não deixou de considerá-los irmãos na fé. Aí Tim Keller soltou essa quando eu percebi a malandragem. Quer dizer, estou falando de malandragem, não Sim, pejorativamente, claro. né? Estou falando da sabedoria dele de Total. semear paz entre nós. Aí eu escrevi um texto. Conforme diz o português popular, o pau comeu. Aí foi. E tem gente no meio reformado que considera o Tim Keller meio assim, de esquerda. Né? É isso. Grandes classificações, grandes equívocos nas classificações. Então vamos lá. Momento da gente pensar em Marcos. 60 anos de idade, recém-completos. 15 anos do Rio de Paz, Isso. em março. Isso. Ciclos se fechando. Nossa. Eu vi o trailer do Estética da Luta, acho que nem podia ver, mas eu achei. Fiquei emocionadíssimo. E tem uma entrevista que você falou sobre esse documentário. Aliás, vai precisar de muito sal grosso e alguma coisa, porque tem, imagina, um documentário do trabalho ainda sendo veiculado para milhões de pessoas, vai ter mais gente aí passando mal de inveja, porque é isso que a inveja faz, só passa mal, em vez de construir. Mas vamos falar sério. Você disse assim: celebro ver as pessoas falando mais sobre política, mas surgiu um espírito conturbado representado por uma cultura ultraconservadora que se espalhou. Então, pensando em Marcos, pensando em 15 anos, quais os próximos ou os principais desafios nos próximos anos? E eu espero que eles sejam muitos. Pavarini, eu vou te falar a partir da experiência que eu tive ontem, na noite de autógrafos na Avenida Paulista. Era chegar uma pessoa, se colocar no meu lado, e falar do quanto sua vida mudou por ouvir minhas pregações. Teve gente que entrou na vida acadêmica por causa das pregações, dos livros, gente que começou a fazer filantropia, gente que viu sentido na sua fé, que passou a separar Deus de religião, de entender que esse conservadorismo sem alma não é a pura expressão do cristianismo. Eram jovens, eram senhores, rapaz, gente de tudo que é canto de São Paulo.
eu ouvia, eu dizia: Senhor, meu Deus, que eu jamais decepcione essa gente. Senhor, nós somos responsáveis por quem cativamos. Eu fiz essas pessoas se encantarem pela tua graça, pelo teu Espírito, com o Evangelho, acreditarem no que eu acredito. Então, o meu temor, Pavarini, é justamente agora, na reta final. Estou com 60. Quer dizer, o sol da minha vida já passou do meridiano. Mas daqui a pouco vai ser espalhado pelo país a notícia que eu morri. O que eu quero é poder dizer: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Que eu vivi o cristianismo. E que, da mesma forma que Cristo entregou-se a si mesmo pela minha redenção, eu peguei minha vida e coloquei no altar dele. O que eu peço a Deus é isso, que eu não perca a integridade, não perca o amor, sabe? Que as pessoas que convivem comigo possam dizer: ele se parece com Jesus, não quero outra coisa, sabe? É isso. Como que termina? Will, cada semana Deus nos tem presenteado com a presença de pessoas, de amigos queridos, e a gente, todas as vezes, assim, tem dificuldade de dormir de tanto que o coração transborda. E hoje aconteceu isso novamente, né? Amém. E aí, eu não sei nem como é que termina. Eu não sei como é que termina. Pastor, amém. Muito obrigado. Deus continue te enchendo de força, de esperança, de poder, de coragem. Como o senhor estava dizendo aqui, coragem é a primeira virtude, e é isso mesmo. Tem que ter mesmo. Muito obrigado por aceitar esse convite, por abrir o coração, por não hesitar em responder. Que bom que a gente pôde proporcionar esse espaço aqui. E olha, eu acho que quem assistiu a gente aí não vai se arrepender, não se arrepende. E acho que é daquelas entrevistas, Flávia, que a gente tem que assistir a primeira e a segunda de joelhos, sabe? E agradecendo a Deus em oração, porque realmente foi incrível aqui. É isso. Amém. Muito obrigado. Espero estarmos em uma outra ocasião, a hora que o podcast tiver algumas viagens aí, mas está lá no Jacarezinho para conhecer de perto algumas coisas, ter mais, assim, fazer algumas reportagens para vocês, enfim. Espero estar em breve junto novamente para poder dar aquele abraço, e muitíssimo obrigado pela inspiração. Obrigado, A gente, como jornalista, como cristão, a gente precisa de referências do tamanho da sua. Muito obrigado. Obrigado mesmo. E você que nos acompanhou, que banho, né? E vem muito mais aí outros convidados, inclusive gente lá do Rio de Paz, que a gente está querendo trazer também. E continua com a gente aí, com fé de que dias melhores vão vir. Amém. E a gente vai trabalhar para que esses dias aconteçam, tá bom? Amém. Grande abraço, gente. Valeu, gente. Obrigado.